chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Bom dia, Glauco. Vai começar de novo essa fase do frio, hein? Uma frente fria aí chegando já aqui um pouquinho em São Paulo, mais no sul do país, mas promete uma temperatura bastante baixa. E para esquentar aí os corações dos nossos queridos ouvintes, internautas, telespectadores, vamos dizer que a gente continua aquela campanha, né? Aquela promoção Voo Rasante, uma parceria da Rádio Brasil Atual com a TVT e a Oboré. É só você entrar lá na oboré.com, aí você acessa o projeto Voo Rasante, escolhe duas gravuras da cartunista Laerte, é muito linda, né? A Laerte, assim, é excepcional, cartunista brasileira, que está oferecendo aí de presente para vocês, gente. É só chegar lá, escolher duas charges, uma para você e uma outra para quem você quiser dar de presente. Aí coloca tudo lá no chat da Rádio Brasil Atual. Estou recebendo aqui o recadinho do Colibri, também pelo WhatsApp 968937672, código 11, repetindo, código 11 968937672. Você pode também participar. Então tá aí mais uma novidade para os nossos queridos ouvintes, né, Glauco? É importante também essa participação, essa interação com os ouvintes, né, Glauco? É isso aí, Marilu. Fica a dica. E aqui, a respeito do tempo, a mínima em São Paulo amanhã deve chegar a 3 graus, o frio recorde no ano, Marilu. Glauco, 3 graus, vou morrer, meu Deus. Muito frio, realmente. Vamos lá, mas vamos falar de tempo também agora, de tempo, mudanças climáticas, porque já está aqui na nossa espera o Wagner Ribeiro, nosso colunista, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Olá, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, Glauco, bom dia a quem nos acompanha. Que frio que vem por aí, hein? Mas a gente vai falar aqui sobre mudanças climáticas. A gente tem aí a reunião do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC da ONU, que começou na segunda-feira, vai até o dia 6 de agosto, aí de forma virtual. O IPCC tem 3 grupos de trabalho e, ao que parece, haverá avaliação de um desses grupos de trabalho, a contribuição que esse grupo de trabalho 1, né, para o sexto relatório de avaliação. Explica para a gente melhor, Wagner, o que está acontecendo. Veja, Marilu, o IPCC periodicamente emite, né, um novo relatório que digamos, a base das negociações da Ordem Ambiental Internacional das Mudanças Climáticas. Enfim, então o Estatuto Científico, né, o IPCC reúne trabalhos de várias outras instituições e vários pesquisadores. O IPCC não faz uma pesquisa original, é sempre importante lembrar isso, né? Por isso que houve uma vez que algumas falhas surgiram, elas foram depois assumidas, corrigidas. Mas o IPCC não faz pesquisa original, ele reúne pesquisadores que são indicados por governos e esses pesquisadores, então, analisam a produção que sai aí a cada 5, 6 anos, a cada 4 anos, depende aí do fôlego, digamos assim, da própria IPCC. E aí, então, é emitido esse documento, que é justamente o que está sendo acordado agora, e com uma plenária virtual. Geralmente essa plenária é presencial, mas na conjuntura da pandemia ela é virtual. São mais de 200 países atuando, participando, opinando, né, sobre esse relatório científico que sintetiza a produção sobre mudanças climáticas, em especial aquilo que está sendo discutido agora, que é a chamada ciência do clima, ou seja, estão se tentando aí averiguar exatamente o quanto nós estamos já diante de mudanças climáticas, em especial qual é a participação humana nesse processo, Pedro. Porque nós sabemos que tem processos de longa duração, que de algum modo ou de outro eles são acelerados, né? Mas nós sabemos também que a ação humana ela acaba de alguma maneira acelerando, eu diria, né? Como disse há pouco, inclusive, alguns desses processos. E é justamente essa negociação que está agora em curso, né? Ela vai até o dia 6, a expectativa é lançar o relatório no dia 9, e esse documento, então, vai ser a grande base científica, né, acadêmica, para as negociações da COP26, que será em novembro, na Escócia. Então, de fato um momento bastante importante, porque é onde se, digamos, pavimenta, né, o terreno para depois tomar decisões políticas, né? A ciência, nesse aspecto, pelo menos nas mudanças climáticas, na escala internacional, ela tem sido dominante, e ainda que as recomendações não sejam assimiladas totalmente, né? Mas pelo menos se escutam os cientistas, algo que em outras áreas a gente não tem tanta presença, digamos assim.
Verdade, Wagner. E é uma reunião muitíssimo importante, né, diante desse quadro que a gente está vendo no mundo, né, países como a Alemanha e outros da Europa sofrendo aí com enchentes, né, como nunca, e nós aqui no Brasil como uma das maiores secas dos últimos 91 anos. Quer dizer, é um momento crucial também para o IPCC, né? Sem dúvida, Marilu. O que vários documentos anteriores, né, desses relatórios já apontavam é que nós teríamos aí um acirramento dos eventos extremos, né? O que é um evento extremo quando a gente fala de mudança climática, quando a gente fala, na verdade, de clima, né, em geral? É quando você tem, por exemplo, as chuvas muito intensas, quando você tem, por exemplo, a escassez de chuva, ou seja, a seca muito intensa, quando você tem temperaturas muito intensas, seja elevadas, seja baixas, no caso agora no Brasil nós estamos assistindo baixas temperaturas, nós estamos assistindo também um verão muito agudo, né, muito intenso nos países do hemisfério norte. Então, a frequência com que esses eventos passam a ocorrer é um indicador que nós estamos diante de uma mudança climática de um caráter mais amplo, né? E é isso, de fato, que gera muita preocupação, porque a principal decorrência disso tudo é justamente a alteração do nível de chuva, né? Quando você passa a ter temperaturas mais aquecidas, né, de maneira mais constante, você mexe com o padrão de chuva. Mesma coisa quando você passa a ter secas mais intensas, você altera o padrão de chuva. Alterou o padrão de chuva, você mexe, por exemplo, com o abastecimento da cidade, você mexe com produção agrícola e produção industrial. Então, é de fato uma situação bastante preocupante. E daí a campanha de longa duração já do IPCC de tentar conter as emissões de gás de efeito estufa até ao grau e meio. Nós deveríamos reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Aí os países têm metas voluntárias, então vou remeter lá o Acordo de Paris, né, de 2015, e justamente esse apelo, né, para você ter uma ideia, nós tivemos no final de semana uma pré-cúpula também do G20, e o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, fez um esforço grande, né, mobilizou-se, fez discurso pedindo que os países do G20 fossem mais proativos, né, na direção de diminuir as emissões de efeito estufa, mas infelizmente ele não foi bem sucedido, né? E essa reunião foi agora no final de semana. Ocorrerá uma outra reunião às vésperas da COP, há uma expectativa que talvez os países do G20 possam levar um compromisso mais contundente, né, para a COP, mas tudo isso, evidente, passa pelo caráter científico, passa pelo status da ciência, passa por aquilo que os pesquisadores estão definindo, né, de hoje até o dia 6. Por isso que essa reunião do IPCC ela acaba sendo, de fato, muito importante, né? Ela é uma etapa fundamental da negociação política depois que será desenvolvida na COP. E essa dificuldade de governantes em não aceitar, né, exatamente tudo que os cientistas vêm falando há anos, há décadas, e que a gente está confirmando, parece que já o futuro chegou, a gente está confirmando tudo que vocês estavam falando. O que falta para esses líderes políticos se curvarem à ciência, Wagner? Eu costumo dizer duas coisas com relação a isso. Primeiro, o cientista ele não pode ter a palavra final do ponto de vista em termos políticos, né? Por quê? Porque o cientista ele tem que ponderar, e não é frequente, melhor dizendo, não é frequente o cientista ponderar as implicações sociais, políticas, econômicas, né? Muitas vezes o cientista vai falar, não, em termos científicos a questão é essa, né? E o dirigente, né, o político, especialmente quando ele está eleito no regime democrático, ele tem que ponderar todas essas dimensões sociais, políticas e econômicas. Mas, felizmente, na ordem ambiental das mudanças climáticas, nós temos cientistas que ponderam essas questões e lançam conceitos e ideias como, por exemplo, transição ecológica, né? A transição de uma justiça para um outro planeta, enfim, a economia verde, enfim, há uma série de possibilidades hoje, né? Felizmente, que faz com que alguns pesquisadores estejam comprometidos num diálogo com a sociedade. Isso se reflete, por exemplo, Marilu, quando a gente vai analisar a quantidade de colegas das ciências humanas, nos quais eu me incluo, eu já estou há algumas décadas, mas vários colegas que estão chegando também nessa discussão, porque percebem que estamos diante de um impasse ético-político. E quando estamos nesse nível de discussão, a filosofia ajuda, evidentemente, a ciência política ajuda, a geografia, evidentemente, enfim, várias áreas, né, psicologia, história, todo esse conjunto de pesquisadores deve ser mobilizado para que nós tenhamos aí uma maior sensibilização dos dirigentes, mas principalmente da sociedade. Acho que o político ele é muito, pelo menos em tese, né? Ele é muito sensível àquilo que a sociedade sinaliza. E nós temos aí, felizmente, né, a movimentação de jovens, especialmente a juventude. A Greta acho que parece um grande exemplo, que está levando essa pauta adiante com muita força, com muita convicção e principalmente com muita fundamentação científica. Então, eu acredito que
Esse é o primeiro aspecto. O cientista não pode dar a palavra final, mas ele deve apontar o que deve ser feito. E o dirigente, né, o político, ele tem que se sensibilizar à luz da pressão da sociedade. E esse aspecto que nós estamos falando ainda, a sociedade não está ainda muito atenta a essas questões, né? Para quem gosta de rede social, se você olhar as redes sociais da ONU, por exemplo, eles têm soltado nos últimos anos algumas mensagens associando claramente, Maru, por exemplo, a ocorrência, a possibilidade de novas pandemias e mudança climática. Isso é uma questão absolutamente objetiva, né? Ou seja, por quê? Porque nós já dissemos isso aqui, você desmata mais, você vai ter menos área de circulação natural de várias espécies, nós vamos aumentar o contato, pode contaminar. Ao mesmo tempo que nós vamos ter o degelo, por exemplo, de áreas que estão aí hoje congeladas, evidentemente, e aí nós vamos ter, eventualmente, novamente contato com patógenos que estão lá congelados, e isso pode também gerar novas pandemias. Então, todo esse cenário parece que não desperta muito a população ainda, né? Não vê. Eu, felizmente, na passeata do último final de semana, vi lá algumas faixas importantes, né? Associando a Amazônia com seca, desmatamento da Amazônia com seca, até uma muito divertida, a Amazônia em pé, governo cai, enfim, achei essa bem divertida, mas ainda é pouco, né? Nós precisamos aumentar essa demanda, aumentar a visibilidade dessa questão na escala internacional, especialmente nas mobilizações sociais, inclusive no Brasil. Exato, você tocou nesse assunto do desmatamento na Amazônia, né, Wagner? E exatamente é um tiro no pé na própria economia, né? Enfim, inclusive no próprio agronegócio, né? Uma dúvida, Marilu, eu acho que o pessoal do agronegócio está percebendo, né, que a diminuição da chuva hoje no sul-sudeste tem relação direta com o desmatamento da Amazônia. Isso me parece cada vez mais evidente, né? O professor Ernesto Salata, quando teve essa intuição brilhante nos anos 80 do século passado, lá na USP de Piracicaba, de mostrar os rios voadores, né? Quando a gente diminui esse corredor de vegetação natural, essa umidade que vem lá da Amazônia, ela não vai chegar com a mesma intensidade que chegava aqui. É evidente, nós temos uma superfície mais aquecida, parte dessa umidade vai ficar no caminho. O resultado é que estamos tendo uma diminuição das chuvas, por exemplo. É claro que há outros fatores, eu não estou afirmando que é só esse fator, mas esse é um fator, sem dúvida, importante que deve ser ponderado e é um fator sobre o qual nós temos controle, né? Nós podemos não desmatar uma faixa, por exemplo, e fazer com que essa nuvem, né, esse volume de água extraordinário que é gerado por evapotranspiração das plantas amazonas chegue até o sul-sudeste. Isso é fácil de fazer, está mapeado já o circuito desses rios voadores, né? Então, poderia, por exemplo, pensar numa área de proteção, de preservação nessa faixa, e aí dizendo por quê? Porque essa chuva tem que chegar ao sul-sudeste, né? E não permitir o desmatamento e, inclusive, promover ações de recuperação dessas áreas, né? Enfim, nós sabemos que deve fazer, tem sugestão para fazer, é demorado, evidente, uma solução dessa ordem, uma faixa dessa grandiosidade não se faz de um dia ao outro, mas se nós começarmos, primeiro, não desmatar e, segundo, a recuperar, certamente vamos manter a chuva chegando até o sul-sudeste. E votar certo, né? Fundamentalmente, né? Fundamentalmente. Acho que essa é uma questão, e não só para o cargo majoritário, né? Acho que o pessoal precisa aprender que deputado, senador, vereador também é muito importante, né? Sem dúvida, Wagner. Bom, a gente agradece aqui a sua participação, sempre uma aula muito gostosa aqui com você. Muito obrigada e até a semana que vem, tá bom, Wagner? Um beijo. Até mais. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.